Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Oi, gente! Bem-vindos à aula do meu pai. Prestem muita atenção! Olá, minha gente, depois dessa participação mais do que especial, exortando vocês a prestarem atenção à nossa aula de hoje, né? Vamos continuar falando de direitos de personalidade, né? E vamos começar tratando das características dos direitos de personalidade que aqui estão no roteiro, né? Roteiro número 6, né? A primeira delas diz que os direitos de personalidade são direitos absolutos, né? O que queremos dizer com isso? E aqui, muito cuidado, viu, gente? Porque quando vocês falarem isso para o professor de constitucional, ele vai dar um pulo assim de uns 3 metros de altura. Ele vai falar assim, o quê? Pelo amor de Deus, o professor de civil falou que existem direitos absolutos, ele está errado. Não, calma, calma. Lembrem-se que em direito nós falamos de um fenômeno chamado polissemia. O que é isso? A mesma expressão com significados diferentes, né? Lá em direito constitucional, quando eles falam que não existem direitos absolutos, eles querem dizer que não existem direitos ilimitados. É este o parâmetro que eles usam. Para falar a verdade, gente, se eu fosse tratar dessa história de direito civil versus direito constitucional, eu sei que o significado mais corrente, o mais usado, é o do direito constitucional, porque é um direito que, pela óbvia importância, talvez ele tenha crescido mais nos últimos anos, tá? E aí quando você for falar para qualquer pessoa que existem direitos absolutos, essa pessoa vai olhar para você com certo desdém e vai falar assim, não, você está errado, não existem, vai falar até com aquela cara de ora veja bem, não existem direitos absolutos, os direitos todos são limitados, né? Então, o constitucionalista, ele costuma enxergar e entender o que se diz por direito absoluto, aquele direito que não sofre limites. Bom, se este for o parâmetro dele, eu vou dizer que ele tem razão, porque até mesmo a vida é um direito subjetivo, mas é um direito limitado. Ah, como assim, professor, a vida é um direito limitado? É um direito limitado. Tenta matar outra pessoa. Gente, cuidado, se você tentar fazer isso, você pode ser morto em legítima defesa. Percebem? Então, se a outra pessoa pode te matar para salvar a própria vida, significa que o seu direito à vida foi limitado pelo direito dela de permanecer viva. Então, até mesmo a vida, que talvez fosse o mais nobre dos direitos constitucionais, né? Até mesmo a vida é um direito que ele experimenta limites, né? E assim com todos os direitos constitucionais experimentam limites. Vai depender muito de cada caso concreto para você saber qual o limite experimentado por cada um dos direitos constitucionais, tá? Bom, mas não é nesse sentido que eu escrevo aqui. Eu escrevi que os direitos de personalidade são direitos o quê? Absolutos. Não foi nesse sentido que eu quis dizer de um direito ilimitado. O direito absoluto aqui, que eu estou tratando, é um conceito mais clássico, né, do direito civil, né? O direito civil diz que existem direitos oponíveis a todos e existem direitos oponíveis apenas ao outro polo da relação jurídica, né? Como assim, professor? Quem é que tem que respeitar a minha vida? Todo mundo. Qualquer pessoa. Tem ou não contrato comigo, tem ou não relação jurídica prévia comigo, qualquer pessoa será obrigada a respeitar a minha vida. Tá? Neste sentido, a vida é um direito oponível erga omnes. Oponível erga omnes significa um direito que deve ser respeitado por todos. Oponível a todos. Observável por todos. Isto é um direito erga omnes.
que é também, aqui não só apenas os direitos de personalidade são direitos oponíveis erga omnes, não apenas os direitos de personalidade são direitos absolutos, nós temos também os direitos reais, entre os quais a propriedade, como direitos oponíveis a todos. Então, quem é que tem que respeitar a minha propriedade? É só quem tem contrato comigo? É só o meu caseiro? Não. Quem tem que respeitar a minha propriedade são todos. Todos. Neste sentido, a propriedade é um direito absoluto, né? Aí você vai falar para o professor de constitucional: nossa, professor, o professor de civil disse que a propriedade é um direito absoluto. Nossa, ele vai rir, vai falar: não, o professor de civil está louco, porque a propriedade ela é limitada pela sua função social, a propriedade ela não pode ser abusada, né? Ela tem limites, então ela não é um direito absoluto. Não, aí você vai falar: não, professor de constitucional, o meu professor de civil, ele quis dizer apenas que ele entende por direito absoluto, para o direito civil, como aquele direito que pode ser oposto erga omnes, oposto a todos. Tá? Então, os direitos ligados à propriedade, quer dizer, os direitos reais, que são o mais forte deles é o direito de propriedade, são direitos absolutos neste sentido. São direitos oponíveis erga omnes, são direitos oponíveis a todos. Logo, eles são direitos absolutos para o nosso sentido civilista. Os direitos de personalidade, eles também também se inserem neste contexto. Quem é que tem que respeitar a minha vida, a minha liberdade, a minha honra? Né? Todos. Todos. Mesmo aqueles que nunca tiveram uma relação jurídica prévia comigo, mesmo estes têm que respeitar a minha vida, a minha honra, a minha liberdade. Por quê? Porque a minha vida, a minha honra, a minha liberdade são direitos oponíveis erga omnes. Ok, minha gente? Então são direitos neste sentido, são direitos absolutos. Não confundam isto com o linguajar de direito constitucional. Tá? E eu iria até mais longe. Quando vocês escreverem alguma coisa, e quando vocês forem falar que os direitos de personalidade são direitos absolutos, tenham apenas este cuidado, tá? De ressalvar que são direitos absolutos no sentido civilista clássico, qual seja, de serem oponíveis a todos, de oponibilidade erga omnes. Tá? Bom, superado este aspecto, vamos falar sobre a próxima característica. Os direitos de personalidade são direitos gerais. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa é titular de direito de personalidade. Pessoa física, pessoa jurídica, qualquer uma é pessoa, tem direito de personalidade. Não tem churumela. Simples assim. Tá bom? Outra característica são direitos extrapatrimoniais. São direitos extrapatrimoniais. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, eu quero dizer que os direitos de personalidade... primeiro, o que é um direito patrimonial, o que é um direito extrapatrimonial? Patrimonial é aquele direito que pode ser medido pecuniariamente, convertido em valores pecuniários. Esse é o direito patrimonial. Então, eu posso dizer o seguinte: o meu serviço como professor, ele é um direito patrimonial que vocês que contrataram têm. Por quê? Porque existe um valor de hora-aula ligado à prestação deste serviço. Um imóvel, a propriedade de um imóvel é um direito patrimonial, porque eu posso aferir pecuniariamente quanto vale esta propriedade. E se eu receber por doação? A doação, ela me gera um direito patrimonial? Gera,
porque ela vai gerar patrimônio para você. Ainda que você não tenha que pagar nada pela propriedade, ainda assim, este direito foi um direito patrimonial, porque ele gerou uma propriedade que tem um valor econômico facilmente apurado. Ok, gente? Só que isso não se aplica aos direitos de personalidade. Quanto é que vale a minha vida? Quanto é que vale a minha honra? Quanto é que vale a minha integridade física? Né? Eu não tenho valores prévios para converter vida em dinheiro, integridade física em dinheiro, honra em dinheiro, liberdade em dinheiro. Logo, esses direitos são direitos extrapatrimoniais. Tá bom? Agora, prestem só atenção a uma coisa. Mesmo sendo direito de personalidade, embora ele em si seja um direito extrapatrimonial, junto a ele nós podemos ter negócios patrimoniais. Então, vamos lá. Quando o sujeito vai ao Big Brother ou a qualquer reality show, quando ele assina um contrato, certamente ele vai estabelecer valores que vão estar vinculados a liberação da sua imagem, tá? Mas não é que sua imagem seja um bem patrimonial. A sua imagem é um valor extrapatrimonial, mas ao lado dela podemos ter negócios patrimoniais, tá? Não acontece só com direito de imagem, acontece também com direito autoral. Então, você já deve ter ouvido falar em direitos autorais. Mas o direito autoral ele tem duas vertentes, é o que a gente diz em doutrina. Nós temos os chamados direitos morais do autor, que é o direito à obra inédita, o direito à não alteração de sua obra. Isso é um direito moral do autor. Tá? E nós temos os direitos patrimoniais do autor, que são aqueles que vão gerar renda para ele a partir da sua obra. Quando eu digo que Rogério cedeu os direitos autorais do seu livro para uma editora, eu estou dizendo o seguinte: a editora não está autorizada a alterar o conteúdo da minha obra, porque isto moralmente não é aceitável. Mas a editora está autorizada a explorar economicamente aquela obra. Isso é o que nós chamamos de direitos patrimoniais do autor. Estes não são direitos de personalidade, estes podem ser transferidos, estes podem ser cobrados. Agora, os direitos não patrimoniais, os direitos morais do autor, são direitos de personalidade e, portanto, direitos extrapatrimoniais. E outra coisa, quando o meu direito de personalidade é violado, eu faço jus a uma indenização. Mas nem por isso o meu direito de personalidade passa a ser um direito patrimonial. É porque assim, o sujeito me deu uma surra, né? Eu não vendi a integridade física do meu corpo pelo valor da indenização. É porque Inês é morta, eu já apanhei. E a única forma que se tem desse sujeito me reparar de alguma maneira é ele me indenizando moralmente. Tá certo? Mas não há um salvo-conduto, porque a integridade física ela só seria um direito patrimonial se eu falasse assim: todo mundo que pagar R$1.000 pode me dar uma surra, que eu vou ficar quieto. Isto seria dizer que a minha integridade física vale R$1.000, e não é assim. Nem boxe, gente, nem MMA, as coisas funcionam assim, porque o sujeito ele não está abrindo mão da sua integridade física ao fazer um esporte. Ele está apenas dizendo, ele está convicto de que ele se defenderá e de que nenhum grande mal lhe acontecerá, mas ele vai lutar, tá certo? Isto aí não transforma também o direito à integridade física num direito patrimonial. E por que isso? Porque eu digo para vocês, existem regras e existem condutas de preservação à integridade física, como, por exemplo, um árbitro que vai intervir se a agressão estiver sendo exagerada. Ou, pelo menos, há normas de autodefesa que eu posso exercitar num octógono, num ringue de luta. Entenderam isso? Portanto, eu não estou aqui
trocando, dizendo que a minha integridade física vale 100 mil reais, que seria a bolsa lá pela luta, né? Não, não vale, não vale, tá? Talvez aquilo lá seja mais o direito à imagem que eu estou cobrando do que, basicamente, vendendo a minha integridade física. Eu não estou fazendo isso. Vender a integridade física seria fazer assim: olha, quem pagar 1.000 reais pode dar 10 tapas no meu rosto que eu não vou fazer nada. Isso talvez fosse. Tá? Agora, vou a um ringue com regras claras, específicas, que permitem com que eu me defenda para lutar, mas em compensação eu permita a exploração dessas imagens para o público. Isto não é patrimonializar o direito à integridade física, ok? E volto a dizer, qualquer violação a direito de personalidade tem como consequência, uma delas, a indenização por danos morais. Isso também não é uma precificação do direito de personalidade, isto é apenas uma maneira de se tentar reparar uma violação já sofrida e não consentida. Tá bom, gente? Bom, mais do que isso, os direitos de personalidade são indisponíveis. E o que é que eu quero dizer por ser indisponível? Indisponível eu quero dizer que ele é intransmissível e irrenunciável. Gente, olha isso. Intransmissível e irrenunciável. Bom, é como se eu falasse assim: eu, Rogério, estou transmitindo a minha vida para fulaninho de tal. Já descobri que fulaninho de tal ele é compatível comigo. E eu encontrei 2 receptores dos meus rins. Até um rim eu posso doar. Por que eu posso doar? Porque isto aqui, se eu doar um rim, eu não morro. Agora, se eu doar os 2 de uma vez, eu morro. Né? Mas eu falo, já que eu quero morrer, seria uma morte digna morrer doando 2 rins para 2 pessoas diferentes. Né? Gente, isto seria impossível. Por quê? Porque eu tenho uma indisponibilidade da minha integridade física. Ainda que eu queira morrer doando meus rins, eu não posso optar por isso num negócio jurídico válido. O máximo que o sujeito pode fazer, quanto a órgãos duplos, é doar um deles. Ou se declarar doador de órgãos para a triste hipótese do seu falecimento. Tá certo? Mas ele não pode chegar e transmitir um direito de personalidade para terceiros. E ele também não pode renunciar a isto. E aí, minha gente, isso é muito interessante, porque nós temos aqui, deixa eu voltar, tínhamos parado aqui na aula passada, né? Mas vamos voltar aqui ao artigo 11.12, só para vocês lerem. Tá? Bom, o artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Bom, intransmissível e irrenunciável é uma coisa. Agora, a luta de boxe, eu acabo limitando o meu direito à integridade física. Limitando. Eu não transmito. Por que eu não transmito? Por que eu não renuncio? Porque eu não digo assim, me pague 1.000 e me mate. Eu não estou dizendo isso. Tá? Eu estou dizendo assim, olha, pela exploração da minha imagem, eu vou lutar. Mas ao lutar eu vou me defender e eu vou tentar ganhar. Isso é possível. Isto é uma limitação voluntária, mas é uma limitação aceita porque nós temos leis que regem o desporto que permitem esse tipo de esporte. Ou eu posso também falar em limitação voluntária na forma da lei, que olha que interessante. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis. Intransmissíveis é que você não pode transmitir para terceiro. E irrenunciáveis significa que você não pode abrir mão deles. Não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. A limitação voluntária, ela seria aqui uma restrição. Então quer dizer que você não pode restringir seu direito de personalidade? Gente, interpretem a lei. Com exceção dos casos previstos em lei.
As nossas leis permitem o desporto? Permitem. Então esse é um caso previsto em lei. Os direitos de personalidade são intransmissíveis e renunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, prática de esportes é uma limitação voluntária permitida por lei para a mitigação do direito de personalidade. E o Big Brother e os reality shows, eles também se enquadram aí? Se enquadram, por quê? Primeiro, eu não sou obrigado a permanecer no reality show se der na minha telha de que eu quero sair. Tudo bem, eu vou acabar pagando multas, etc e tal, mas eu não vou ser compelido judicialmente a permanecer. Significa que eu não renunciei à minha privacidade, que eu não renunciei à minha imagem, porque se der na minha telha, eu posso sair. Tá? Então, ok, está de acordo com a lei. Mas, sofre alguma limitação voluntária? Sofre, gente, claro que sofre. Nós temos aqui o artigo 20 e o artigo 21. Mas são artigos que autorizam a limitação, uma limitação razoável, uma limitação ordenada, uma limitação, diríamos, séria ao direito de imagem e à privacidade. Vamos ler esses dois artigos? Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, boa fama, respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. E aqui, gente, no nosso próprio roteiro, eu trato um pouco disso. Vejam vocês a questão das limitações ao direito de personalidade. Artigo 11 combinado com os artigos 20 e 21. Né? O que diz o artigo 21? Aqui, 20 eu já li. Salvo se autorizados ou se necessários à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, boa fama, respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer esta proteção o cônjuge, os ascendentes ou descendentes. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Gente, esta aqui é uma das polêmicas mais graves que nós temos ao tratar de direitos de personalidade. Tem um caso lá que eu coloco, e esse é um caso que se transformou num caso público, está na internet, que é o caso Cicarelli, né? Que é a história lá da modelo, né? Que ela teve cenas tórridas de paixão com o namorado numa praia, né? E aí, isso aí foi divulgado por um paparazzo, né? Só que esse paparazzo, ele não só divulgou, mas ele incrementou as imagens, né? Colocando legendas, etc. Né? E isso incomodou muito as vítimas, né, desta invasão indevida de privacidade. Alguns, na época, isso já faz muito tempo, talvez já faça, sei lá, estamos em 2020, isso certamente faz aí uns, sei lá, mais de 10 anos. Não sei ao certo quanto tempo, mas faz bastante tempo. Mas aí, quando isso aconteceu, não se tinha ainda a velocidade do WhatsApp, né? Nós recebíamos muitas coisas por e-mail. E esses e-mails circulavam livremente, né? E aí ela se sentiu muito aviltada pela divulgação indevida de cenas de amor com seu namorado, ainda que fosse numa praia, né? Mas muita gente dizia à época o seguinte: ela sabe ser uma pessoa pública, ela sabe que ela é uma personagem muito relevante, né? No cenário europeu, porque ela tinha acabado de se separar de um jogador famoso de futebol, né?
E como ela sabe disso, como é que ela vai para uma praia e ela protagoniza cenas tão tórridas, né, de amor com seu namorado dentro do mar, né? É óbvio que, ainda mais na Espanha, onde seu ex-marido tinha jogado até pouco tempo, né? Então, e assim muitos concluíram, né? Falaram assim, então ela assumiu o risco. Se ela não cuidou da própria imagem, por que ela vai pedir depois para o juiz proibir determinados provedores de internet, IG, Google, Yahoo e assim vai, de divulgarem essas imagens, ou de pelo menos hospedarem estas YouTube, né, de hospedarem essas imagens. Foi ela que assumiu o risco de que isso tudo acontecesse na vida dela, segundo os críticos diziam, né? Só que, depois de idas e vindas, né, o Tribunal de São Paulo entendeu o seguinte: ele entendeu que o direito à privacidade e o direito à imagem são direitos que podem ser mitigados, podem ser diminuídos pelo interesse público que a informação revela. Então, por exemplo, o presidente, ele pode se negar a ser filmado na rua? Não, não pode, porque ele é uma figura pública. Então, faz parte do pacote ser filmado na rua, em eventos oficiais. Ele não pode chegar e foi filmado no evento oficial, aí entra com a ação dizendo assim, não quero que divulgue essa imagem porque não podem. Não, gente, esse é o direito à informação. A população toda faz jus ao direito à informação. Então ela pode sim ter acesso a essas imagens do presidente, né? Agora, já se pergunta, e o presidente de pijama em casa? Um paparazzo foi lá, invadiu lá de alguma forma o sistema lá do palácio, conseguiu implantar uma câmera em algum local e filmou o presidente de pijama, né? Para depois fazer piada com isso. E aí, gente, pode? Não, aí não pode. Por que não pode? Porque nós teríamos aí uma violação mais do que razoável, né, para o exercício do direito de informação da população. E aí, se você disser que seria possível esse tipo de conduta, você estaria dizendo que ao se eleger presidente, ele não estaria apenas limitando o seu direito de privacidade em prol do direito à informação que a sociedade tem, mas você diria que ele estaria renunciando ao seu direito de privacidade e à sua própria imagem, o que é inadmissível. Renunciar significa abrir mão por completo. E aí, no caso da modelo, o que é que o tribunal entendeu? O tribunal entendeu o seguinte, olha, e, gente, faz muito sentido. Olha só, quando você fala assim, da história da modelo, mas ela era uma modelo famosa e ela quis fazer aquilo na praia, azar que divulguem isso. Tá? Pergunta, qual o interesse público na divulgação desta imagem? Eu posso até imaginar um seria assim, modelo famosa é flagrada por banhistas em tórridas cenas de amor. Ponto. Se você viesse com a informação jornalística dizendo isso, não reproduzindo o vídeo, mas uma informação jornalística, para apenas dizer um fato que ocorreu e que é relevante, ok. Agora, você pegar um vídeo, colocar a paixão, o desejo, e tudo aconteceu na Espanha, etc. Não, aí não. Aí isso beira a fofoca. Não há interesse público em se destruir a imagem de uma pessoa em prol apenas de um menor interesse pela fofoca. Entendem? Então, neste caso, eu acho que andou bem o Tribunal de São Paulo a proibir a manutenção dos vídeos, pelo menos na época, não sei hoje se eles ainda estão disponíveis, se estiverem, me parece que estarão de forma irregular. Então, me parece que andou bem o Tribunal de São Paulo a proibir a veiculação deste vídeo, porque ele não tem interesse público relevante, ele tem apenas ele atende apenas a um sentimento mais mesquinho de fofoca, né? Para tratar de forma muito
clara. Então ela conseguiu proibir a veiculação da imagem, invocando o seu direito à sua própria privacidade, à sua imagem, na forma do artigo 20 e do artigo 21. Mas aí é que eu digo para vocês, o artigo 20 e o artigo 21, eles são uma autorização para que, se a pessoa consentir, desde que ela não renuncie por completo, ela permita a veiculação da sua imagem. É o que acontece quando as pessoas vão para reality shows, quando as pessoas vão para praticar esportes televisionados. Elas dizem, ó, pode filmar, pode televisionar, não tem problema. E mais, há quem diga, inclusive, que esse direito de imagem, é óbvio que quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, todos os atletas fazem um contrato desse para não ter briga na justiça. Mas mas o espectador que vai ao estádio, ele não autoriza, caso a caso, a ser filmado. Só que aí a doutrina entende que há uma autorização tácita. Se você sabe que o evento é televisionado e ainda assim você vai ao estádio, você sabe que você corre o risco de ser filmado, tá certo? E aí você autoriza tacitamente a veiculação dessa imagem, porque você sabe que faz parte do jogo esse. De resto, nós temos algumas variáveis que devem ser observadas para a questão da imagem. E aqui eu coloco no roteiro. Algumas variáveis devem ser apreciadas, portanto, a partir da leitura dos artigos 20 e 21 do Código Civil. Gente, e estas variáveis, elas estão aqui, ó. A gente pode mastigar. Né? De onde eu as tiro? Olha o tamanho desse artigo 20. Olha quanto CCC, a não ser que... Olha quanta coisa ele coloca. Vamos lá. Salvo se autorizadas. Bom, então se elas forem autorizadas, elas podem ser usadas, as imagens das pessoas. Né? Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça. Então se a justiça precisar, por algum motivo, ela também pode cobrar. Tá? Ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então a gente pode fazer algum jogo aqui de lógica. Então, primeira observação. Havendo autorização, pode ocorrer uso da imagem alheia com fins comerciais. Então é por isso que muitas pessoas, quando vão se filmar, por exemplo, cortando o cabelo de uma criança, né, ela quer que o seu trabalho seja veiculado no YouTube, no Instagram. Normalmente ela vai à mãe e ao pai e fala assim, vocês assinam aqui para eu poder divulgar essa imagem? Pronto, resolvido. Né? Por quê? Porque o primeiro requisito é que, se você quiser usar uma imagem de uma pessoa com fins comerciais, você busca a autorização dessa pessoa. Né? O que acontece também nos reality shows. Né? Logo, tratando-se ainda de uso comercial, porém sem autorização da parte, mesmo que não se atinja a boa fama, a honra ou a respeitabilidade do agente, a proibição da utilização somada à indenização pelo mau uso da imagem são cabíveis, calcadas na vedação ao enriquecimento sem causa de quem mal utiliza a imagem alheia e a proteção ao núcleo essencial do direito de personalidade, ora versado para se completar. Tá? Então, olha só, ainda que alguém me filme, né, para fazer uma propaganda, né, ainda que isto não me atinja, né, ainda que isso não me coloque numa situação vexatória, eu também não quero que aquela pessoa ela consiga explorar a minha imagem para ganhar dinheiro. Gente, mas aí eu acho que só tem uma pequena diferença. Vejam vocês que uma coisa é o sujeito falar assim, porque eu não sou famoso, né? Mas vamos pegar um artista muito famoso. Um artista muito famoso que foi a um shopping. Aí
Olha só, filmaram ele andando no shopping, nada vexatório, nada esquisito, só um sujeito andando no shopping. E aí o shopping faz uma propaganda dizendo: faça como fulaninho de tal, venha passear no nosso shopping. Gente, isto é vexatório? Não, mas isto traz um enriquecimento para o shopping indevido. Você acaba explorando a imagem de outra pessoa para se promover, né? Isso está errado. Então veja, ainda que isto não seja vexatório, para você usar a imagem de alguém calcada ali para sua própria promoção, você precisa da autorização dela, tá certo? Porque senão você não poderá usar. Tá? Senão isso vai gerar enriquecimento sem causa para você, e aí você vai deixar de contratar aquela pessoa para fazer uma propaganda. Onde é que está o enriquecimento sem causa? Porque o normal seria você contratar aquele artista para fazer uma propaganda, pagando a ele. Aí você flagrou na câmera de segurança ele passeando lá, aí você fala: opa, me dei bem, eu vou usar esta imagem dele e vou fazer minha propaganda sem ter que pagar nada para ele. Estou me enriquecendo indevidamente. Tá? Então não posso fazer isso. Tá? Segunda observação: um uso não comercial, ainda que não autorizado. Então, o uso não comercial, ainda que não autorizado, é permitido desde que não atinja a boa fama, a honra, a respeitabilidade da pessoa. É o exemplo que se dá quando você está passeando na rua e uma emissora de jornalística, ela te filma andando na rua. Tá? Aqui ela tem apenas a intenção de informar algo para as pessoas, né? E esse uso, eu não posso dizer que seja um uso comercial em sentido estrito. Pode até ser que, se for uma emissora que mostre jornais o tempo todo, ela acabe tirando dinheiro disso, mas ela indiretamente vai se enriquecer com isso. Ela não está exercendo publicidade naquela utilização da sua imagem. É diferente do exemplo que eu dei do shopping, que captou a imagem do artista famoso e veiculou dizendo assim: venha fazer como fulaninho de tal que passeia no nosso shopping. Não, percebam que o objetivo é outro aí. Tá? Outro. O uso comercial que afeta a honra, a boa fama e a respeitabilidade são passíveis de proibição por possível violação ao núcleo essencial do direito fundamental, restando debater se o controle e a veiculação poderá ser preventivo ou repressivo. Gente, olha só. O uso comercial que afete a honra. Ainda que eu tenha autorizado, mesmo que eu tenha autorizado, se discute muito se mesmo com minha autorização, se é permitido que uma veiculação da minha imagem venha a ferir a minha honra, a minha boa fama e a minha respeitabilidade. E se discutiu muito isso na Europa, num caso lá de uma brincadeira meio sem graça que se fazia, que era de arremesso de anões. Tá? Se dizia até que alguns anões, era um jogo, né? Se pegava um anão e se jogava, né? E quem jogasse mais longe, eu acho, ganhava. Era um troço desse. Era um troço bizarro, né? Mas, depois, eu acho que a emissora foi interpelada e ela disse: não, mas o anão é contratado por nós, ele autoriza o uso da imagem dele. Tá? E aí a pergunta que se faz é: mesmo que ele autorize, é possível, né, veicular esse tipo de programa? Né? E a resposta tende a ser não. Por quê? Porque, ainda que autorizado, o uso comercial que afete a honra, a boa fama e a respeitabilidade são passíveis de proibição. Por quê? Porque se eu não proibir, eu estou dizendo que o sujeito pode abrir mão por completo do seu direito de personalidade. Isto não está certo. Tá? Viola o núcleo essencial ao direito fundamental do titular. Vamos lá. Outra observação. Tudo isso, gente, todas essas conclusões a gente consegue chegar fazendo um jogo lógico em relação à leitura do artigo 20 e do artigo 21. Aí vem aqui a outra. A autorização para o uso da imagem concedida pode ser revogada sob pena de se caracterizar ato de disposição definitiva do direito.
o que não seria tolerado, né? E aqui vem um voto do ministro Barroso dizendo assim: a mentira dolosa e deliberada com o intuito de fazer mal a alguém pode ser fundamento para considerar-se ilegítima a divulgação de um fato. Por exemplo, às vésperas de uma eleição, se imputa falsamente a alguém a condição de pedófilo. Mas, de novo, a interferência judiciária é de ser a posteriori, com a autocontenção máxima. Só casos excepcionais e raríssimos devem justificar a intervenção. Mas ninguém pode impedir que quem se considere lesado vá ao judiciário como assegura a Constituição. Repito, a regra absolutamente geral é do controle posterior. Em casos excepcionalíssimos, extremos, teratológicos e justificados por um exame de proporcionalidade que considere a posição preferencial, né? Então, o que é que se quer dizer com isso? A pergunta é, essas restrições, essas medidas judiciais que evitam que uma reportagem seja divulgada, elas são possíveis? Ou, teve um caso no Supremo, que é de onde eu tirei esse voto, que é a história das biografias não autorizadas. O sujeito ele pode entrar com uma figura pública, pode entrar com a ação prévia, dizendo assim: sei que o João da esquina está escrevendo uma biografia a meu respeito, eu não quero que ele veicule aquela biografia. Pode? O Supremo disse que não. O Supremo disse que não. Mas o Supremo disse que, embora a resposta seja não, né, o sujeito ele pode ainda, o prejudicado pode ainda entrar com ação a posteriori, dizendo que houve abusos e pedindo depois que seja indenizado pelos abusos sofridos e, em casos excepcionais, até que se retire de circulação o material produzido. Mas se diz que se o judiciário permitir que tudo isso aconteça antes da veiculação, nós estaríamos violando a Constituição, porque nós estaríamos permitindo a censura. Entendem? Então, ainda que o direito de personalidade ele seja indisponível, intransmissível e irrenunciável, esse controle ele acaba acontecendo preferencialmente a posteriori, porque se eu fizer todo esse controle antes, nós estaremos aí estabelecendo uma espécie de censura, e a censura ela é vedada constitucionalmente. Tá? Bom, voltando aqui, vamos voltar aqui, estamos falando das características dos direitos de personalidade, né? Já lemos esse aqui, 20 e 21. Né? Nós temos também que os direitos de personalidade são imprescritíveis, significa que uma violação do direito de personalidade, eu não tenho prazo para atacá-la. O que eu tenho é o seguinte, prestem atenção só a isso. A qualquer momento eu posso fazer o sujeito parar de violar meu direito de personalidade. Mas, lembra-se que eu falei que havia duas consequências da violação do direito de personalidade? Fazer cessar e obter indenização. Fazer cessar é imprescritível, eu não tenho prazo, eu não perco o meu direito de personalidade porque eu não ataquei uma violação a ele que aconteceu há muito tempo. Não perco, é imprescritível. O que é que eu perco? O que eu perco é a indenização se esta violação ela aconteceu, eu tomei conhecimento dela e nada fiz. Qual é o prazo, professor? Se a violação ela se der no prazo, ela se der numa órbita de direito civil, nós temos que as reparações civis as reparações civis decorrentes de atos ilícitos, né, ou de atos lícitos também, nas hipóteses em que elas são aceitas, elas prescrevem em 3 anos. Tá? Artigo 206, parágrafo 3º da Constituição. Não, desculpe, do Código Civil. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, mesmo que eu não perca o meu direito de personalidade, porque eu não coibi a violação ao meu direito na data certa, mesmo que eu não perca o direito de personalidade em si, eu perco o direito à indenização por aquela violação específica. Por quê? Porque a indenização ela tem conteúdo patrimonial, tá certo? Então, eu tenho prazo para entrar com a ação indenizatória.
mas eu não perco o meu direito de personalidade porque eu não coibi uma infração que aconteceu lá atrás. Se essa infração voltar a ocorrer hoje, 30 anos depois da primeira violação, eu não perdi meu direito de personalidade porque eu me deixei ser atacado há 30 anos atrás e nada fiz. Entenderam isso que eu disse? Qualquer coisa me perguntem na aula ao vivo. São direitos impenhoráveis, que é o que eu quero dizer com isso. O juiz ele não pode penhorar a minha vida, falar assim, quem paga aí mais pela vida do Rogério, para vender a vida do Rogério e com a venda da vida do Rogério a gente pegar dinheiro para pagar os credores do Rogério. Isso não pode. O meu direito de personalidade é impenhorável. E é vitalício porque enquanto eu viver, eu vou ter ainda a proteção ao meu direito de personalidade. E aí, gente, eu convido vocês à leitura do Código. A gente arrematar o direito de personalidade lendo o nosso Código Civil. Artigo 11. Já lemos, já vimos que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Já vimos isso. O artigo 12, ele é bastante interessante também, porque ele diz quais são as duas consequências que ocorrerão na hipótese de violação a direito de personalidade. E quais são essas duas consequências? Elas estão aqui. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Gente, meu direito de personalidade foi violado. O que é que eu posso fazer? Duas coisas. Pedir judicialmente para cessar a violação. Então, pare de me agredir. Pare de violar meu direito de personalidade. Primeira providência. Segunda providência. Obtenção de perdas e danos. Indenização por danos morais. Gente, então violou o direito de personalidade. Qual é a consequência? Talvez a mais relevante seja a cobrança de danos morais. Agora lembrem-se que ao lado dos danos morais, às vezes nós temos também um dano estético. O dano moral, eu acho isso, gente, uma forçação de barra danada. Eu acho o seguinte, que bastaria falar em dano moral, e bastaria que a nossa jurisprudência indenizasse o dano moral com um peso que deve ser indenizado, né? Mas aí se ficou com muito medo no Brasil de que se fosse criada uma indústria dos danos morais e que as indenizações ficassem tão altas como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. E aí, só que se criou então um medo geral, jurisprudencial, para não pagar indenizações muito altas. Beleza. Mas aí aconteciam alguns casos que realmente eram muito tristes, muito trágicos, né? E aí, talvez, eu acho que a jurisprudência ela quisesse aumentar um pouco essa indenização, mas ela estava presa pelo seu receio de ficar condenando pessoas a valores muito altos por danos morais. E aí a jurisprudência criou um outro tipo de dano, também vinculado a direitos de personalidade, que muitas vezes é pago junto com ele. É o chamado dano estético. E aí a jurisprudência diz que o dano moral é a sua dor interior pela violação ao seu direito de personalidade. E o dano estético é uma indenização pela imagem que as pessoas têm de você, pela repugnância que elas geram em relação à visão que elas têm de você. Então, acontece em erros de cirurgias plásticas, muitas vezes a vítima do erro ela cobra o dano material, que é a devolução do dinheiro, os gastos todos que ela teve, o dano moral, que é uma compensação pelo sofrimento que ela atravessou em virtude do erro na cirurgia estética, e o dano estético, que é o fato de ter ficado feio, e das pessoas acharem estranho porque ficou feio. Então ela acaba cobrando aí 3 rubricas, tá certo? Mas normalmente, repito, a violação a direito de personalidade ela gera danos morais, tá? Então, morte, dano moral para a família, violação à integridade física,
Dano moral para quem sofreu essa violação. O cara ficou tetraplégico no acidente. Dano moral. E violação à imagem. Dano moral pelo uso indevido da imagem. E assim vai. Tá? Então, quais são as duas principais características que nós temos, as consequências que nós temos pela violação ao direito de personalidade? É o dano, a proibição, a continuidade da conduta lesiva. Pare de violar meu direito de personalidade, primeira consequência. Segunda consequência, me indenize pelos danos morais. E aí vem uma outra questão que é muito pouco discutida aqui no Brasil, que é a história do dano moral em virtude da violação a direito de personalidade de pessoa morta. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. E aí nós temos um problema. Que problema é esse? O problema, gente, qual é a consequência da violação ao direito de personalidade do morto? Porque o direito de personalidade ele é vitalício. Então o morto tem direito de personalidade? Gente, não tem. Então o que significa o parágrafo único do artigo 12 do Código Civil Brasileiro? Vamos ler aqui o Código Civil Português, que é muito parecido com o nosso. O artigo 70 do Código Português diz: a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral. E aí continua o Código Português. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. Então, gente, o Código Português, ele acabou que trouxe também essas duas consequências para a história da violação ao direito de personalidade. Quais são elas? Pare de violar e me indenize. Tá? Então, até aí o Código Português está bem parecido com o nosso. Aliás, o nosso que está parecido com o português, porque o português é anterior ao nosso. Artigo 71 do Código Português. Ofensa a pessoas já falecidas. Os direitos de personalidade gozam igualmente de proteção depois da morte do respectivo titular. Tem legitimidade, neste caso, para requerer as providências previstas no número 2 do artigo anterior, o cônjuge sobrevivo ou qualquer descendente, ascendente, irmão, sobrinho, herdeiro do falecido. Se a ilicitude da ofensa resultar da falta de consentimento, só as pessoas que deveriam prestar têm legitimidade conjunto ou separadamente para requerer as providências que o número anterior se refere. Então, ele está dizendo que, na hipótese de ofensa a direito de personalidade do morto, algumas pessoas, normalmente herdeiros, parentes, teriam legitimidade para entrar com a ação e exigir as consequências que nós falamos, derivadas da violação do direito de personalidade. No Brasil, nós temos, agora cuidado, eu vou esmiuçar isso, porque parece simples, mas isso gerou uma discussão enorme em Portugal. No Brasil, como a gente não dá muita bola para direito civil, essa discussão é menor. Mas lá em Portugal, que eles são muito técnicos, esse artigo deu muito pano para manga. Mas vamos aqui no direito brasileiro. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau. Tá certo? Tá. Aí, qual foi a questão que eles colocaram muito lá em Portugal? A questão que eles colocaram muito lá em Portugal foi a seguinte. O que é isso? Porque nós temos duas possibilidades para violação a direito de personalidade. Parar com a violação e ser indenizado.
Mas se eu falar em indenização, o que é isso? As duas são cabíveis na violação ao direito de personalidade do morto ou só uma delas? Gente, por incrível que pareça, lá em Portugal nós temos todas as correntes. Mas a que me parece mais adequada é a que diz o seguinte: o artigo 70, ele existe apenas para conferir legitimidade extraordinária para você agir em nome do morto. Isso existe lá em Portugal e existe aqui no Brasil. Salvo engano, é o nosso artigo 18 do CPC, que ele diz assim: ninguém poderá litigar em nome de outra pessoa, a menos que devidamente autorizada por lei ou por contrato, né? Então, eu não posso litigar em nome de outra pessoa, ainda que essa pessoa seja morta. Eu só vou ser autorizado a litigar em nome dela se eu tiver uma autorização legal. E é por isso que existe o artigo 12 do nosso código, porque o artigo 12 ele diz assim: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista no artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau. Então, agora veja, o parágrafo ele existe para me dar legitimidade para fazer cessar a violação ao bom nome do morto. Tá? Agora, obter indenização, gente, obter indenização eu não acho. Porque aí eu não obtenho indenização automaticamente porque o nome do morto foi violado. E olha que interessante, o nosso código ele fala que o colateral até 4º grau terá essa indenização. 4º grau é meu primo. Então deixa eu dar um exemplo bem bizarro. Meus pais vieram para Brasília na década de 60. Né? Vamos supor que eu tenha algum primo que eu não conheço bem numa cidade do interior do Nordeste brasileiro. Tá certo? E este primo falecido, ele tinha um desafeto no clube que ele frequentava. E aí o jornalzinho do clube falou inverdades sobre este meu primo numa cidadezinha do interior do Nordeste. Gente, vamos lá. É errado falar inverdades de uma pessoa morta? É errado. Agora eu pergunto a vocês. Eu, Rogério, que já nasci em Brasília há 45 anos, quase 46. Tá? Vamos supor, no meu exemplo hipotético, eu não conhecia esse primo. Tá? Pergunto a vocês, em que medida um jornalzinho de um clube pequenininho, de uma cidade pequenininha do interior do Nordeste brasileiro, em que medida isto vai afetar a minha vida? Percebem? Então obrigar aquele clube a me indenizar é me gerar um dinheiro que não é justo. Isso seria um enriquecimento sem causa para mim. Isso não viola a minha honra em absolutamente nada. Tá? Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que ser indenizado ou não pela violação ao bom nome do morto é algo possível para mim, desde que eu prove que a violação ao bom nome do morto repercutiu na minha honra. Exemplo, meu pai está vivo, graças a Deus, longa vida meu pai, mas vamos supor que não estivesse. Vamos supor que não. E aí alguém vai e escracha meu pai, diz que é ladrão, que todo o dinheiro da família foi conquistado porque ele é um ladrão, etc. e tal. Gente, a violação ao nome foi dirigida a meu pai, dizendo que ele foi o ladrão. Mas isso me alcança. É o que a gente chama de dano em ricochete. Tá? Aí, mesmo que ele tenha violado o bom nome do morto, isto atinge a minha honra. Então, eu vou obter indenização? Vou. Mas eu não vou obter uma indenização automática só porque ele violou o nome do morto. Eu vou obter uma indenização por dano em ricochete, porque ao violar o nome do morto, aquilo repercutiu na minha honra. Então, com relação à indenização, eu vou ter que fazer sempre essa análise. Ao violar o nome do morto, aquilo também violou a minha honra? Se a resposta for sim, eu também serei indenizado. Se a resposta for não, eu não serei indenizado. Mas, ainda que isto não viole a minha honra, eu estarei automaticamente autorizado a
pedir para cessar a violação ao nome do morto. Então, a violação ao nome do morto eu peço para acabar de uma forma automática, porque o artigo 12, parágrafo único, me permite. Mas a indenização, para evitar que um enriquecimento sem causa aconteça, eu não vou obter automaticamente, porque ela não decorre da pura e simples violação ao bom nome do morto. Ela decorre do reflexo que esta violação ao bom nome do morto trará para a minha própria honra. Entenderam isso? Então, eu entendo que o artigo 12 do Código Civil Brasileiro, no parágrafo único, me credencia, herdeiro, a automaticamente fazer cessar a agressão ao bom nome do morto, mas não me credencia automaticamente a receber indenizações. É isso que eu entendo. Tá? Bom, visto isso, o nosso código ele começa a tratar de outros aspectos. Aí ele vai na sequência, né? Ele vai falando sobre alguns direitos. Só um primeiro direito que não está muito claro aqui, né? Mas é a questão do direito à vida. Né? O direito à vida, obviamente, se a pessoa morre, isto reflete diretamente na esfera jurídica de determinados herdeiros, eles vão obter indenização, etc. e tal. Mas, já que o direito à vida ele é indisponível, porque ele é um direito de personalidade, eu pergunto, eu tenho direito a morrer, se eu quiser? Tá? Gente, essa é uma pergunta das mais difíceis, tá? Porque, por exemplo, a eutanásia no Brasil ela é considerada homicídio. Tá? Mas existe um tipo de eutanásia, que é chamada ortotanásia, uma eutanásia do bem, que não é você, o médico, matar o doente. É o médico falar assim para o doente, olha, eu tenho todos esses tratamentos, você aceita fazer algum? Aí o paciente fala assim, não, eu não quero fazer nenhum tratamento não. Eu quero morrer, mas eu quero morrer com cuidados paliativos. Eu quero morrer sem sofrer. Né? E aí, isto é lícito no Brasil? Isto é lícito no Brasil. Mesmo porque, gente, eu já ouvi também muito senso comum dizendo assim, o direito à vida, ele prevalece sobre qualquer outro. Sobre a minha dignidade? Né? Eu não quero me submeter, vamos supor, se eu tivesse Deus me livre, eu tivesse um câncer grave, né? E eu sei que a quimioterapia talvez estenda um pouco a minha vida, mas ela vai tornar esse meu resto de vida muito sofrido. Não quero. Eu quero encarar a doença e, Deus me livre, morrer, mas morrer sem aquele sofrimento atroz. Né? E aí, minha gente, eu rejeito a quimioterapia. Posso? Posso. Mais do que isso, tem uma resolução do CFM, que é a resolução 1995 de 2012, que ela ela trata daquilo que nós chamamos de testamento vital. Que ele diz o seguinte, ainda que eu esteja inconsciente, eu posso deixar diretivas, orientações clínicas para o médico, dizendo que tipo de tratamento eu quero. Se eu estiver inconsciente, eu aviso para a minha família, entrego para o médico. Né? E aí, olha só, o artigo 1º dessa resolução, ele diz que, ele fala, definir diretivas antecipadas da vontade como um conjunto de desejos prévios expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade. Nas decisões sobre os cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Então ele está dizendo aqui o seguinte, eu posso deixar orientações para tratamentos, aí eu transcrevo outras coisas, eu conclamo vocês a lerem isso, que isso é bem interessante. Mas, em resumo, é isso. Eu posso deixar algumas orientações aqui para o médico, para que esse médico ele siga, se eu não puder falar claramente para ele o que eu quero que seja ou não feito. Tá certo? Gente, digo mais, essa história de que a vida prevalece sempre, ela prevalece normalmente. Eu, Rogério, tendo a lutar muito pela minha vida, então eu garanto a vocês que dificilmente eu falaria, não quero um tratamento, tal. Dificilmente, mas poderia falar. Se alguém me convencesse muito que o tratamento seria muito doloroso e ineficaz, e eu, ainda que tivesse menos tempo de vida, eu teria uma qualidade maior,
talvez eu topasse isso aí, mas é só o caso concreto que tem uma tendência maior eu sou um sujeito que tem uma tendência maior a preservar a minha vida, tá certo? Mas pode ser que isso não aconteça lá na frente, tá? Mas tem outras pessoas que não querem, e a gente tem que respeitar isso, gente. A gente tem que respeitar isso. E essa história de que a vida prevalece sempre, eu estava pensando em casos, às vezes até religiosos. Chega lá uma pessoa de uma determinada religião que não quer receber transfusão de sangue. Aí você vai e mete sangue na veia dessa pessoa. Eu acho isso, às vezes, um descalabro. Por quê? Porque se ela deixou essa diretiva clara de que ela não quer receber sangue, e você vai e injeta sangue nessa pessoa, gente, e a dignidade dela, e a qualidade de vida que ela vai ter depois disso, né? E se ela achar que a vida dela não faz mais sentido por conta disso, e aí até ela se deprimir, depois acontecer algo mais grave com ela por conta disso, que sobrevida foi essa que eu dei a ela? Não estou estimulando as pessoas a fazerem isso não, tá, gente? Eu só quero dizer que muitas vezes o direito à vida, ele não é tão incontrastável assim. Às vezes outros direitos que dizem respeito à dignidade da pessoa, muitas vezes em casos concretos específicos, eles devem ser sopesados e devem ser colocados acima mesmo desse direito à vida, né? Que é o caso do testamento vital, que os argentinos chamam de lei da boa morte. Então eles entendem que muitas vezes uma morte mais digna, ela compensa mais do que uma sobrevida muito indigna. E quem vai decidir isso é o próprio agente. Mas ninguém vai fazer eutanásia, ninguém vai colocar um remédio para matar a pessoa. O que se vai dizer é apenas, você tem a escolha de qual tratamento você quer. O tratamento paliativo, o tratamento mais invasivo e assim vai. Entenderam isso? Esta é a questão. Tá? Bom, gente, nós temos outros direitos também que dizem respeito à integridade física. Tá? Só para concluir então. Então, eu louvo a ideia do testamento vital. Tá? Eu estava lembrando uma coisa que eu queria falar, por isso que eu cortei. Já me perguntaram, professor, e se na hipótese de receber sangue, ao invés de um adulto, for uma criança ou uma pessoa com problemas psiquiátricos? Aí, meu amigo, eu diria o seguinte, ela não tem o discernimento para decidir se ela quer ou não receber. E o representante dela pode? Não, decidir por ela não pode. O direito de personalidade ele é irrenunciável. Então, eu não posso, eu não posso delegar, e é intransmissível. Ele é intransmissível. Eu não posso delegar ao meu representante esse tipo de escolha. Então, se a pessoa chega já inconsciente, sem nenhuma diretiva prévia, porque antes de ficar inconsciente, ela pode virar para o médico e falar assim, eu não quero receber sangue. Pronto, aí ficou inconsciente, beleza. Não quer receber sangue. Mas ela é maior e ela estava no pleno gozo das suas faculdades mentais quando falou isso. Beleza. Ou ela não falou nada, mas ela já tinha uma diretiva escrita ali dizendo, se um dia acontecer alguma coisa, não quero receber sangue. Beleza, tranquilo. Você acha que o médico é obrigado a respeitar? Acho. Mas o direito à vida? Eu acho que o médico é obrigado a respeitar. Tá? Porque eu acho que nesse caso há um valor religioso aqui muito importante também que deve ser sopesado. Tá? Mas essa pessoa é maior, é capaz, manifestou sua opinião. Agora, e uma criança? Não, a criança não, gente. A criança, o direito de personalidade ele é intransmissível. Eu não posso transmitir ao seu pai a escolha pelo não tratamento. Aí é diferente. A criança ela vai receber e aí o médico, a equipe médica tem que ter um bom contato com o serviço jurídico, porque se o pai negar a transfusão por uma questão religiosa, a equipe jurídica deve buscar uma liminar no plantão para que este tratamento seja ministrado. Ok? E mais do que isso, se uma pessoa com problemas psiquiátricos também chegar nessas circunstâncias, pouco importa a religião da família. Nesse caso,
o direito de personalidade é intransmissível e aí a equipe médica vai ter que buscar uma autorização judicial para realizar às pressas essa transfusão de sangue ou qualquer outro tratamento que seja cabível. Tá bom? Beleza, mas esse é um tema muito polêmico, essa é apenas uma opinião minha. Então, é uma opinião mais aberta, viu? Porque eu ainda acho que se o sujeito for maior, capaz, etc e tal, ele falar não quero ser tratado, não vai ser tratado. Caso famoso do cantor Renato Russo, né? Ele contraiu o HIV na época em que o HIV era uma das doenças mais graves que nós tínhamos, por quanto incurável, mas já estava começando aquela história do tratamento com coquetel, né? De remédios, né? E aí, mas que lá atrás, hoje em dia nem tanto, mas que lá atrás os efeitos colaterais eram gigantescos. E aí o cantor houve por bem não tomar mais o remédio. Podia alguém entrar com ação para obrigá-la a abrir a goela e tomar o remédio? Não, não. Era digno respeitar a opinião dele. Por mais dolorosa que fosse, perdemos uma voz e um poeta, né? Uma voz belíssima, um poeta muito esclarecido, né? Mas foi a vontade dele, né? E a gente lembra dele hoje com carinho, com a dignidade que a conduta dele trouxe naquele momento. Foi a vontade dele. Da mesma forma, se ele falasse, não, quero lutar e quero ficar tomando isso, quero estender, esticar minha vida até onde der, porque vai que surge uma cura mais eficaz. Talvez surgisse, né? Mas ele optou por aquilo e a gente rende homenagens a tudo que ele fez durante a vida dele, inclusive a forma digna como ele partiu. Tá bom? Bom, seguindo. Gente, integridade física. A integridade física e a disposição do corpo em vida e pós-mortem. O Código Civil brasileiro determina quanto à possibilidade de disposição de órgãos. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar bons costumes. Então nós temos uma lei de transplantes que diz que você pode doar um dos órgãos, principalmente os órgãos duplos. Não tem problema. E nós temos também a disposição do nosso corpo para depois da morte. A disposição do nosso corpo para depois da morte, ela não pode ser vinculada a ganhos econômicos, mas ela pode ser vinculada a questões altruísticas, também transplante e questões de pesquisa, né? Artigo 14. É válida com objetivo científico altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. E aí nós temos os outros dispositivos que eu convido vocês à leitura, né, que são 14 já vimos, 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, que eu acho que tem até a ver com aquilo que a gente já falou de testamento vital. Eu não quero receber sangue. Não quero me submeter a essa cirurgia. Pronto, acabou. É minha vontade. Mas para fazer isso você tem que ser plenamente capaz. Tá bom? 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome. Ah, só um detalhe. Quando a pessoa não fala nada, se quer ou se não quer, e fica inconsciente, normalmente os médicos perguntam à família, e a família ela atua aí dizendo se quer ou não quer o tipo de tratamento. Tá? Isso costuma ser respeitado e o judiciário também respeita. Tá? 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Gente, vejam que o nosso Código Civil ele fala muito em prenome e sobrenome. Mas a nossa lei de registros públicos, ela costuma chamar de prenome e nome. Olha que interessante. O nosso Código Civil chama prenome e sobrenome. A nossa lei de registros públicos chama de prenome e nome. O nome seria o sobrenome. Tá? E é por isso que a nossa lei de registros públicos ela diz que a pessoa no primeiro ano da maioridade ela pode alterar um nome. Aí se você fizer uma interpretação do que é que a lei de registros públicos fala, que no primeiro ano de maioridade você pode alterar um nome, você pode pensar naquelas breves alterações de sobrenome, como por exemplo acrescentar um sobrenome de um pai, de uma mãe, de um avô.
Você pode fazer isso, né? Isso você pode fazer, mas só. Não seria uma alteração de prenome, tá? Embora a questão do avanço da diversidade, né, de gênero, ela tenha feito com que o CNJ tenha permitido a adoção do chamado nome social, né? Você tem lá o prenome e o sobrenome que foi escolhido pelo seu genitor, pela sua genitora, mas você acaba adotando também nomes sociais, que são aqueles pelos quais as pessoas te conhecem mais, né? Gente, eu acho que isso tem que estar realmente relacionado, tem que ser feito de uma forma muito séria, relacionado muito à questão da identidade da pessoa, e inclusive da identidade de gênero da pessoa. Agora, eu só tenho medo de abusarem disso para uma questão que não seja a questão da identidade de gênero, e o sujeito começa a falar assim, meu nome é Rogério, mas pode me chamar de Pedro. Isso aí, eu acho que os cartórios têm que ficar atentos para esse tipo de mudança, inclusive para evitar confusão na hora de eu contrair várias dívidas como Rogério e depois mudei meu nome para Pedro. Aí uso meu nome social como Pedro como fator de confusão. Mas isso acaba não acontecendo porque eles identificam, né? Nome social, eles sempre colocam os dois, né? Nome, prenome, nome e nome social, né? E é um risco diminuto, mas temos que ficar atento para evitar abusos. Fora disso, a jurisprudência permite a mudança de nomes judiciais, né? Então, assim, quando meu nome ele é motivo de piada, gente, tem gente chamando agora de, eu já vi lá uma notícia na Índia, né? Tinha pai colocando o nome de filho de Corona e de outro Covid. Corona e Covid. Desculpa, mas por mais criativo que isso possa parecer, eu acho que isso lá na frente vai trazer problemas, né, para a criança, né? Se chamar a criança de vírus, tá? Não sei se isso seria razoável. O oficial do registro aqui no Brasil, ele alerta o pai, mas o pai bateu o pé, paciência, né? Mas lá na frente a pessoa pode mudar de nome e dizer, não, estou sendo exposta ao ridículo. Tá? E às vezes, gente, o nome em si não traz uma exposição ao ridículo, mas a sequência, né, de nomes, ela pode trazer cacofonias, e aí ele pode pedir para mudar este nome judicialmente. Tá? Mas normalmente o nome ele é imutável, ele deve ser protegido do jeito que ele está. Né? Então vamos lá. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória, que tem muito a ver também com a privacidade, vem tudo junto, né? Imagem, privacidade e nome. Tá? Esse plexo de proteção ele deve ser sempre observado. 18. Sem autorização não se pode usar nome alheio em propaganda comercial dentro daquele mesmo espírito que eu falei para vocês. E o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Pseudônimo, gente, ele muitas vezes tem gente famosa que tem pseudônimo, né? Então vamos lá, Renato Aragão, é o Didi. Muitas vezes eles inclusive conseguem acrescentar isso, eles colocam isso no meio, né? Renato Didi Aragão. Né? Maria das Graças Xuxa Meneghel, né? Então eles vão colocando os pseudônimos. O pseudônimo muitas vezes ele brota naturalmente, você vai usando, ele se incorpora tanto à tua imagem que ele passa a gozar da mesma proteção que o nome goza. Então ele não pode ser usado sem autorização em propaganda comercial, ele não pode ser usado com intenção difamatória, da mesma forma que o nome, e assim vai. 20 e 21 já lemos. E com isso, minha gente, encerramos a matéria da nossa prova. Estudem, hein? Façam bem aquilo que as duas pequenas falaram para vocês. Prestem atenção nas aulas e estudem bastante, tá? É isso aí, minha gente. Grande abraço.